Suplementação básica para naturais. Atendo alunos tanto naturais quanto hormonizados, mas vamos trocar uma ideia hoje dessa suplementação básica para esse público-alvo. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, dá uma olhada aqui nos comentários, porque vai ter Black Friday de curso de consultoria, só que consultoria são só 10 vagas, então dá uma conferidinha aqui nos comentários. Galera, suplementação básica para naturais. Hormonizados, tem uma diferença de suplementação? Pode acontecer, tá? Por quê? Porque o hormonizado ele tem algum tipo de agressividade ao seu corpo e à sua saúde, então alguma coisa pode ser mais conveniente do que outra, ok? Mas vamos deixar os hormonizados para depois. Se vocês quiserem, escreva nos comentários. Né? Faz um vídeo para hormonizados também. Leandrão tá esquecendo da gente que é 90% do público. Mentira, a maior parte é natural, já fiz essa pesquisa. E vamos conversar aqui. Bom, o primeiro suplemento da lista que não poderia faltar, né, é a creatina. Então a creatina, ela vai aumentar o teu estoque de fosfocreatina e com isso você faz uma ressíntese do ADP, adenosina difosfato, em trifosfato. Você não precisa entender isso, você só tem que tomar a creatina, beleza? Mas como é que ela vai atuar? Isso é legal a gente entender. Quando a gente faz uma força, uma contração muscular, nós temos ali o ATP, adenosina trifosfato. E quando você faz a utilização dele, ele vira uma adenosina difosfato. E se continuar assim, tá? Fosfato, tira-se o fosfato e sobra só o quê? A adenosina. Essa adenosina, ela se liga no receptor e causa a fadiga. Leandro, essa é a mesma da cafeína? Isso, essa é a mesma. A cafeína, ela disputa receptor com a adenosina. Então tá aqui o receptor, a cafeína vem e se liga nesse receptor, que seria ocupado pela adenosina, e aí você não sente a fadiga. Então você começa a entender todo o processo. A creatina vai ajudar na ressíntese do ADP para ATP. Então, se você tem um ADP e ele vira de novo um ATP, né? ADP, ATP, trifosfato, difosfato, você tem mais vigor para treinar. Então, a creatina é o melhor suplemento que nós vamos encontrar para os atletas naturais. Obviamente, como eu estava comentando aqui, da cafeína, que já é o próximo da lista. A cafeína, ela é o próximo excelente suplemento para um natural. Custo-benefício excelente, assim como a creatina. E como você viu, ela melhora a performance do treino, portanto ela é ergogênica, assim como a creatina é também. Ergogênico, não, eu achava que era coisa de hormônio assim tal. Não, ergogênico é uma substância que vai melhorar a tua capacidade de treino. O hormônio pode ser um recurso ergogênico? Ah, pode, com certeza. Mas quando falamos de um recurso ergogênico, não necessariamente estamos falando de uma droga, algo que vai fazer mal para o teu organismo. Então, por exemplo, a creatina não é uma droga, é um aminoácido. De qualquer forma, a cafeína, apesar de ser uma droga muito bem aceita pelo nosso corpo, sem cometer exageros, lógico, é um próximo suplemento que com certeza um atleta natural vai se beneficiar demais. Ela é termogênica, termocalor, gênica geração de calor a partir de calorias. Quando você tem massa virando energia, você tem calor, então é por isso que você, quando está treinando, sente calor, certo? Você está queimando calorias, porque você está transformando massa em energia, isso resulta em calorias, mas não precisa decorar nada disso, fica tranquilo. Você só tem que saber que a cafeína é boa para você, caso você não tenha nenhuma particularidade com ela e tal. Por exemplo, eu tenho ansiedade, tenho gastrite, né? Não vou usar cafeína. E aí a cafeína vai envolver termogênicos e pré-treinos também. Então vamos trocar uma ideia disso aqui tudo. Galera, cafeína nós podemos utilizar a partir do café? Lógico, você não precisa suplementar com cafeína. O que é isso, Leandrão? Você não era aquele cara vendido? Né, agora você é patrocinado pelo Café Pilão. Ah, entendi. Bom, o hater sempre tem uma pra... Né, mas vocês não são de nada, vocês são muito pouquinhos. Eu não tenho patrocínio de café Pelé, Café Pilão. Até aceitaria que gostam muito de café. Mas você pode utilizar a cafeína através de uma cápsula, certo? Sendo oficial de outra forma não vai funcionar. Mas você pode também usar o café. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, tenta usar a cafeína só no cut, tá? No bulk, cafeína, pré-treino, a gente usa de vez em quando, 1, 2 vezes na semana, só aquele dia que a nossa energia está um pouco mais baixa, você usa para voltar ao normal, não é para ficar louco, tá? Não é rave que você tem que ficar chapado. Não, rave tem que ficar chapado? Aí não fica fazendo pergunta que eu tenho que ficar me explicando, eu estou me complicando, estou fugindo do tema. Mas você entendeu o lance. Porque no cut, quando você for usar o estimulante, que realmente vai fazer diferença, porque para você natural tudo faz diferença, aí ele vai estar funcionando bem. Aí ele vai reduzir bem o teu apetite, porque ele tem um efeito anorexígeno.
ele vai melhorar o teu desempenho de treino, porque ele é estimulante. Ou seja, você vai ter todos os benefícios. Se o seu corpo estiver saturado, você vai tomar e não vai sentir nada. Então no bulk você tira e aí no cut você coloca. Indo adiante, nós temos um outro suplemento que atua muito parecido com a creatina, porém por outra via de funcionamento, que é a beta-alanina. Falei muito disso no meu curso de suplementação. A beta-alanina é uma creatina esquecida. Então depois vê o vídeo aqui, Leandro Twin mais tema, Leandro Twin mais beta-alanina, para você conferir e entender. Mas é uma excelente suplementação para naturais, com um pouquinho mais de dinheiro. Mas primeiro, a consultoria do Leandrão, os cursos. Depois, beta-alanina. Um próximo da lista é o multivitamínico. Aqui nós temos um pequeno conflito assim, entre profissionais. Alguns vão colocar assim, você não precisa. Se você come bem, você não precisa de vitamina. Outros vão colocar assim, você não precisa. Mas você colocar vitaminas e minerais a mais, não em excesso, tá? Mas no maior nível que o seu corpo pode tolerar com saúde, é melhor do que no menor nível. Mas a gente pode fazer essa utilização e eu acho muito legal em cut. Tá? Em cut eu acho legal por quê? Porque a gente come menos e tudo a gente come a menos. Inclusive vitaminas e minerais, mas a gente não quer isso. Então a suplementação ali pode ser adequada. Um outro que é muito bacana para a nossa saúde é o ômega 3. Ele você só vai suplementar se você não consumir peixe gordinho. Como é que é o peixe gordinho? É o peixe que está com o BF alto? Olha, é o seguinte, quando o peixe for colorido, então, sabe o salmão que ele tem uma cor, o atum ele tem uma cor, a tilápia, não, a tilápia ela é branquinha, ela não tem cor. Então essa é um peixe magrinho, certo? O peixe branco é um peixe magro, o peixe que não é branco é o peixe gordo. Se você consome isso 2, 3 vezes por semana, você não precisa consumir ômega 3 todo dia. Ele acumula no nosso organismo igual vitamina D, vitamina E, vitaminas lipossolúveis. Se você consome isso, você vai num rodízio uma vez na semana e faz o dono do restaurante chorar, rodízio japonês, tranquilo. Não precisa. Se não, é bacana suplementar com ômega 3. Leandrão, e a nossa proteína, o nosso whey? Galera, é sempre preferível que nós comemos comida. Vale mais um bife, certo? Que vai ter lá proteína, vitamina B, ferro, creatina, do que, mesmo que seja pouquinho, mas tá, toda ajuda é bem-vinda, do que você usar um whey protein. É melhor você comer o bife do que tomar o whey? Nutritivamente é muito melhor. Agora, se você não consegue, muita proteína, Leandro, não estou acostumado com isso, é muita comida, não vai dar, aí você suplementa com carboidrato, com proteína em pó, certo? Aí você pode usar o whey, albumina, soja isolada, valor biológico 78. Quanto que é o do frango, Leandrão? Valor biológico 80. Então, tranquilo você usar soja isolada. Leandrão, acho que você é da gangue da soja, você quer que todo mundo use a soja? Não sou da gangue da soja. Se não quiser usar, não usa. Mas é uma opção, é uma proteína barata. Mas tem gente que não acha. Porém, ela é barata, mas tem gente que tem dinheiro. Então, quer dizer, você tem que ter opções para você poder escolher a melhor, certo? Mas esses macros em pó você vai usar sob demanda, se você não conseguir bater os seus macronutrientes. E o último que eu quero deixar aqui é o seguinte, o seu corpo produz melatonina. Ao longo da vida ele produz cada vez menos. Então, por isso que a gente vai tendo cada vez menos qualidade de sono. Só que isso não é legal. Então, se você usa alguma melatonina, em comprimidos, da Oficial Pharma ou de outras farmácias, nem adianta que não vai funcionar. Se você usa ela, você melhora a profundidade do seu sono. Mas você tem que lembrar que a melatonina soma com a sua produzida. Uma superdosagem de melatonina vai te dar dor de cabeça, indisposição, vai te fazer mal. Uma dosagem de melatonina muito baixa não vai surtir efeitos. Então, o seu sono tem que ser bom. Se ele já é bom, beleza, não precisa de melatonina. Mas se ele não é, cogite usar a melatonina. Só que a melatonina tem uma série de coisas que eu quero trocar uma ideia com você que está aí. Então, dá uma olhada neste vídeo aqui sobre melatonina. Porque muita gente acha que ela vicia, que faz mal. Porém, também tem muita gente que acha que pode tomar melatonina à torta e à direita, tá? Então, dá uma entendidinha nesse suplemento, que esse aqui vale a pena estudar um pouquinho mais, tá? De verdade.